terceira revelação, que é o Espiritismo, também ficou bem claro que não veio para mudar, para transformar as leis, tudo para completá-las, esclarecê-las. Veja, só que nessa época da qual, né, os emissários de Deus que reencarnaram à Terra foram muitos. Nós ficamos vinculados em Kardec, Leon Denis, né, mas foram muitos. Veja, né? Por que que eu digo que foram muitos? Porque através do mundo, do planeta, começou a ter comunicabilidades em vários cantos, em vários países de espíritos, provocando fenômenos de efeitos físicos. Por quê? Porque ninguém se conhecia nada. Se um espírito superior se comunicasse para fazer uma palestra, ninguém entenderia, ninguém acreditaria e seria em vão. Então, veja, o que que ocorreu? A crença no sobrenatural sempre esteve presente, desde os primórdios dos tempos, igual eu disse. Então, veio os fenômenos brutos de efeitos físicos, pancadas, transportes, né? Para quê? Para que as pessoas acreditassem. Puxa, naquela casa lá voou todos os móveis. Puxa, naquela casa lá está assombrada, está repleto de barulho. Né? Começou a acontecer as coisas pelo planeta. E começou a ficar em evidência. Né? Todo mundo preocupado, pesquisadores daqui, pesquisadores de lá, para querer saber o que estava a ocorrer. Né? Daí começa-se, né, a ter reuniões espirituais também espalhadas pelo planeta. Uma aqui no Brasil, outra lá no Japão, outra lá em Roma, outra lá na França, outra lá no Oriente Médio, e assim sucessivamente. Né? E começou-se, né, aos fenômenos ocorrerem de forma menos brutas, mas ainda baseado no efeito físico, porque não tinham, né, a capacidade de ter discernimento daquilo que poderia um médium exercitar através da psicofonia, que é a fala. Então veio o quê? Mesas girantes, pancadas, né? Fazia-se uma pergunta para um espírito, onde reuniam-se vários médios ali, doando fluidos, aquela mesa lá já se movimentava dentro do alfabeto que estava lá no chão e batia com o pé lá na letra A. Aí perguntava qual o nome desse rapaz que está falando. Ninguém sabia. Então a mesa ia lá e batia a primeira letra A. Tinha as pessoas lá marcavam no papel letra A. Letra N, a segunda pancada. Né? Letra D, a terceira pancada. Olha a pancada aí. A quinta pancada formou lá o nome André. André, olha como que as coisas aconteciam. Completamente, em termos de, praticamente, em curiosidade. Né? Só que os ensinamentos foram vindo, os pesquisadores, inclusive os dirigentes, né, vou usar a mesma palavra dos dias de hoje, que estavam responsáveis nesses grupos espalhados pelo mundo, foram buscando mais conhecimento, querendo saber como acontecia isso, como acontecia aquele, Kardec. Então, surge, né, com a sua missão como médium, intermediário dos espíritos superiores, né, e começa a trazer os ensinamentos e fazer pesquisas e todos aqueles fenômenos que estavam ocorrendo pelo planeta. E foi ali, então, trazendo, né, assim, as codificações através das revistas espíritas, através das obras que aí trouxe, Livro dos Espíritos, Evangelho, Livro dos Médiuns, que são a base da doutrina espírita.
né? E as coisas foram evoluindo porque nós começamos a ter um conhecimento muito mais amplo do que é essa revelação. Ele veio realmente esclarecer aquilo que lá atrás com Moisés foi trazido, aquilo que foi esclarecido com Jesus, e trazendo uma base sólida da verdadeira vida espiritual. Falamos também das encarnações, da lei do amor, falamos de Deus, falamos das ciências, né? Falamos da filosofia. Veja que coisa maravilhosa que veio a ocorrer. Isso, lógico, foi evoluindo, né? Principalmente na França, né? Onde era considerado o berço do Espiritismo, Allan Kardec com Leon Denis. Mas, infelizmente, não deram a devida sequência àquilo que deveria se ocorrer. Mas a base ali foi feita. Daí nós tivemos a oportunidade de começarmos a nos reeducarmos espiritualmente com esse conhecimento. Deus, na sua bondade, e conforme lógico, dentro da condição evolutiva que o planeta foi galgando, encaminhou espíritos muito mais evoluídos. Por quê? Porque transformações foram se ocorrendo com o auxílio da espiritualidade superior, apesar ainda de muitas influências da espiritualidade inferior, por estarmos num planeta de prova e expiação. Então, nós podemos ver isso em todos os cantos. E desses efeitos grosseiros físicos, de fenômenos de efeitos físicos que ocorriam, foi evoluindo, veio a psicografia, daí já começou a ter escritas, né, com pranchetas escreventes, posteriormente o próprio médium, né, na sua inconsciência, usando o contexto da mão, que é o órgão do corpo para a escrita, trazendo, né, com muito mais rapidez, com muito mais clareza e agilidade, os ensinamentos divinos. Então, veja como foi ocorrendo. Foi se desenvolvendo a mediunidade da audição, da visão, pressentimentos, né? E assim sucessivamente. Mas nós fomos melhorando, nós fomos evoluindo. O planeta se transformou, apesar do mundo de prova e expiação, mas num caminhar de uma forma muito melhor. Por quê? Porque a doutrina trouxe esclarecimento, mexeu com as outras religiões que estavam acomodadas dentro daquela utopia de um ritual, né, ou de uma filosofia fechada, porque aqui não. Aqui estava para Deus e todo mundo, como está nos dias de hoje.